Olá, eu sou o Dr. Miguel Moura, este é o meu canal, onde compartilho informações sobre as doenças renais, além de abrir um espaço de comunicação com vocês. No vídeo de hoje, irei falar sobre doença renal e suas consequências. Caso você tenha alguma dúvida no decorrer deste vídeo, pode escrever nos comentários, que irei lhe responder. Não esqueça de acessar o meu site para ter mais informações e caso queira agendar uma consulta, clique nos links que estão na descrição do vídeo. O que é doença renal? A doença renal, também chamada de doença renal crônica, é a doença mais comum dos rins, levando milhares de pessoas todo ano a precisarem de diálise ou transplante renal. No Brasil, a doença vem com aumento progressivo no número de casos, tendo uma prevalência estimada de 3 a 5 milhões de pessoas. Descubra como suspeitar de doença renal crônica assistindo este vídeo. Os rins situam-se na região lombar, na altura das últimas costelas. Normalmente pesam entre 120 a 180 gramas e possuem a forma de um grão de feijão de tamanho maior. Na maioria das vezes, a doença renal crônica é relacionada a outras duas condições crônicas muito comuns na população geral. A hipertensão arterial, como já dita, e o diabetes mellitus também. A hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus são doenças muito frequentes e são as principais causas de doença renal crônica. O tratamento de ambas, associado a mudanças de estilo de vida e ajuste de alguns medicamentos pelo médico nefrologista, podem estabilizar e até reverter esse grave problema dos rins. E qual a relação entre essas doenças com a doença renal? Para entender a relação, precisamos compreender o conceito delas e algumas informações práticas dessas doenças. As doenças crônicas são condições de saúde que não são resolvidas num curto espaço de tempo, como uma pneumonia ou uma dor de cabeça, por exemplo. Logo, precisam de um acompanhamento e seguimento. Além disso, costumeiramente não levam a risco de vida imediato. Essas características fazem com que, normalmente, as pessoas não se preocupem tanto com elas, menosprezando as suas consequências no futuro. A doença renal crônica, a hipertensão arterial e o diabetes mellitus são doenças crônicas, apresentando as características citadas. Além disso, essas doenças quase sempre são assintomáticas e não têm cura, mas é possível mantê-las controladas. Estima-se que no Brasil a prevalência de hipertensão seja de aproximadamente 25 a 30% da população geral e de diabetes entre 7 a 10%. Esses dados aumentam com a idade, como no caso da hipertensão, que acomete mais da metade da população acima de 60 anos. Atualmente, a prevalência de doença renal crônica no país é em torno de 3 a 5 milhões de pessoas, sendo que a grande maioria não sabe desse diagnóstico. Agregado a esses fatores de risco tradicionais, a pandemia da Covid-19 levou ao aumento da prevalência de doença renal, como forma de uma sequela de um dano que ocorreu no passado. Pois então, qual a relação entre a hipertensão e o diabetes com a doença renal crônica? As duas primeiras, a hipertensão e o diabetes, são causas diretas de dano renal, assim chamadas nefropatia hipertensiva e nefropatia diabética, também conhecida como doença renal do diabetes. Portanto, a doença renal é causada diretamente pela falta de tratamento de doenças muito comuns na população. Em casos graves, a doença renal evolui para insuficiência renal avançada e necessidade de uma terapia de substituição renal, que pode ser a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. Por isso, é fundamental o controle da hipertensão arterial e do diabetes, assim como o tratamento específico da doença renal, com uma dieta saudável, algumas restrições a depender do nível de função renal, das restrições de ordem alimentar, medicamentos específicos para a proteção renal e reposição de algumas vitaminas, importantes para o controle do paciente portador de doença renal. No vídeo de hoje, falamos um pouco sobre a doença renal crônica e sua relação com a diabetes e a hipertensão. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar pelos canais digitais abaixo. Acompanhe os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu falo sobre os cuidados com a saúde renal, para ensinar você a viver mais e melhor, além de ter uma excelente qualidade de vida. Não esqueça de deixar sua dúvida aqui nos comentários. Acesse nosso site e caso queira agendar uma consulta,
clique nos links da descrição. Um forte abraço e até a próxima!